Olá, meu nome é Hugo e vou falar um pouco sobre o artigo Minimalismo na Arquitetura de Marcas, o processo evolutivo da marca Apple, desenvolvido pela agência experimental Qualquer Trem. Desenvolvemos este trabalho com o objetivo de analisar a arquitetura de marca da empresa Apple e de que maneira elementos artísticos e matemáticos estão presentes na marca. A partir da disciplina de Arquitetura de Marcas do curso de Publicidade e Propaganda do Unipac Barbacena, nasceu o desejo de contribuir com os estudos da arquitetura de marca. A Apple foi fundada por Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne em 1976, na Califórnia, nos Estados Unidos. A empresa foi a primeira a desenvolver um computador pessoal em escala industrial e pensado para o uso doméstico. Indústrias que operam em escala industrial precisam de marcas que sejam reconhecidas pelo público como referência e que fiquem marcadas positivamente na mente do consumidor. Segundo o Rios 2021, as marcas no passado eram utilizadas como formas de identificar propriedades, origens e identidades, como assinaturas. Mas para entender melhor, precisamos falar sobre arquitetura de marcas. O processo de arquitetura de marcas para a representação de empresas de forma visual começou no século XIX, após a criação da Convenção de Paris em 1883, que estabeleceu regras para a propriedade industrial. A marca é um atributo intangível, que, se bem trabalhada, transforma-se em importante patrimônio com alto valor agregado ao patrimônio da empresa. Uma das funções da arquitetura de marca é participar da construção da identidade corporativa da instituição. Agora, entrelaçamos a arquitetura de marca com a empresa Apple. Um dos definidores da Apple como marca é o uso do minimalismo, corrente artística que surgiu no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, em Nova York, nos Estados Unidos. A atribuição da força desses movimentos, nos anos 1960, nos Estados Unidos, se deve ao rompimento com a corrente artística emergente naquele momento, a pop art. No minimalismo, o excesso do pop art era abolido. De acordo com Ferreira, 2015, a arte mínima enfatiza elementos simples, utilizado apenas o mínimo para a transmissão de pensamentos e mensagens, reduzindo tudo ao aspecto essencial. A arte minimalista é composta por poucas cores, formas geométricas simples e simétricas, utilizadas em repetição, pensando na reprodução em série, suportando assim uma bi- ou tridimensionalidade, que permite ultrapassar conceitos tradicionais de movimentos artísticos anteriores, vindo a ser uma linguagem universal e precisa em sua mensagem. Para falar sobre a arquitetura presente na marca Apple, precisamos entender melhor a proporção áurea. Citada pela primeira vez há 2.300 anos em Euclid's Elements, que é uma série de 13 livros escrita pelo matemático Euclides, seu valor é aproximadamente 1,6180. De acordo com o Ricon, 2015, trata-se de uma constante álgebra obtida da divisão de uma reta em dois segmentos, de forma que o segmento mais longo da reta, dividida pelo segmento menor, seja igual à reta completa dividida pelo segmento mais longo. Ainda de acordo com Ricon, 2015, essa constante também é encontrada na sequência Fibonacci, a qual mostra que a razão entre qualquer par de números sucessivos é bem próxima à proporção áurea, e que conforme os números ficam mais altos, a razão se torna cada vez mais próxima de 1,6180. Quando esses números são aplicados às proporções de um retângulo, temos a aplicação mais famosa da proporção áurea, o chamado retângulo de ouro. O primeiro a citar sobre o uso da proporção áurea na arte foi Luca Pacioli, no seu manuscrito chamado De Divina Proportione, escrita no século XVI, que tratava do sistema virtuviano de proporções racionais. Luca era amigo de Leonardo da Vinci, que ilustrou seu manuscrito. A partir daí, foi gerada uma interpretação de que o próprio da Vinci usava a proporção áurea em suas pinturas, e a mesma foi aplicada em diversos quadros e esculturas para que os artistas obtivessem maior beleza e equilíbrio em suas obras. A questão artística fica evidente na evolução da arquitetura de marcas da Apple. No início da empresa, em 1976, a marca foi desenhada por Ronald Wayne e retratava Isaac Newton embaixo de uma macieira, no momento da descoberta da teoria da gravidade. Segundo Cardoso, 2022, o alto nível de detalhes prejudicava a reprodução da marca em produtos e materiais impressos, além de não ser facilmente identificável de longe. Steve Jobs
também acreditava que o visual vintage do logotipo não conseguia transmitir com precisão a filosofia da empresa, além de não ter um apelo forte com o público jovem. Com isso, em 1977, Steve Jobs contratou o design gráfico Robert Janoff, que estudou por cerca de 1,5 semanas a formação de maçãs reais, até chegar ao primeiro desenho, a maçã mordida. Sua criação se deu em uma mistura de minimalismo, devido às linhas simples da imagem, a proporção áurea, já que toda a imagem foi construída por meio da sequência de Fibonacci. A mordida da maçã apareceu com a necessidade de fazer-se entender que a ilustração representava uma maçã, uma vez que a semiótica antes da mordida poderia dar a entender que não era uma maçã, e sim um tomate ou uma cereja. Sendo assim, após acrescentar a mordida, a semiótica passou a se remeter mais claramente em uma maçã. O logo de 1977 utilizava o arco-íris na sua composição, em alusão ao monitor colorido do computador. O logo sofreu sua primeira alteração em 1998, a pedido de Steve Jobs, ficando totalmente monocromático e adotando o minimalismo em sua completude. Seguindo os modismos de design da época, em 2001, a Apple apresentou o logotipo Aqua, que, segundo Cardoso 2022, contava com um design tridimensional que parecia ser feito de vidro, para combinar com a nova identidade visual do recém-lançado macOS. Este design abandonava o minimalismo total obtido em 1998. Em 2007, a Apple adota um novo logo cromado, em alusão aos metais usados pela companhia. Em 2015, a Apple retorna ao logo minimalista, adotado em 1998, permanecendo até os dias de hoje. Quando um signo vira um símbolo, ele atinge uma dimensão tão grande e o seu impacto na sociedade é tão forte que a marca não precisa nem utilizar uma palavra para mostrar ao seu interpretante qual é o seu nome, basta apenas um desenho. Quando a empresa atinge esse patamar, passamos a ter uma marca no maiúsculo, já que existe essa conexão simbólica entre uma organização, sua oferta e o mundo do consumo. Através do estudo de caso Apple, é possível observar a relevância do estudo de correntes artísticas e de outras áreas do conhecimento, como linguística, semiótica e matemática, para gerar uma arquitetura de marcas forte e marcante na mente do consumidor. Esperamos que este trabalho possa contribuir e agregar junto às discussões e estudos sobre arquitetura de marcas.